pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tendo aí um ótimo dia, certo? Vamos para a nossa aula de português de hoje? O objetivo da nossa aula é reconhecer o gênero textual fábula e a sua finalidade. Identificar os elementos que compõem uma fábula. Então hoje a gente vai voltar para aquela história que a gente já leu na aula de segunda-feira para entender um pouco mais sobre esse gênero textual que é a fábula, certo? Bom, antes de começar nossos estudos, eu vou pedir para vocês abrirem o caderno e preencherem essas informações como o professor está pedindo ali. A data de hoje, que é dia 5/8, 8 é o mês de agosto, certo? De 2020. Além disso, eu quero que vocês também coloquem aí o nome completo, não esquecendo da letra maiúscula. E por fim, o título da nossa aula, Aula de Língua Portuguesa. Bom, vamos então para analisar esse gênero que a gente já leu na história anterior? Então, qual foi essa fábula que o professor acabou de falar e que a gente já viu lá na segunda-feira, na nossa primeira aula? Isso mesmo, a fábula Cuidado com o Menino. A fábula se passa em diversos lugares. Vamos colocar esses lugares em ordem antes de falar sobre
o que é a fábula e suas características, a gente vai relembrar um pouquinho de como acontecia essa história, certo? Então aqui eu tenho 3 opções: a toca do lobo, a casa do menino e a floresta. Onde será que começou essa história? Se você aí de casa por acaso perdeu a história, procura lá no site da SME, na página do Facebook ou na página do YouTube, a aula para rever a história, tá? Então, a história começa na floresta, isso mesmo. O menino entrou na floresta para daí encontrar o lobo. Na sequência, será que ele se passou na casa do menino ou na toca do lobo? Pensa aí. Isso mesmo, foi na toca do lobo, foi quando o menino começou a passar algumas receitas para o lobo para ver se ele conseguia ganhar tempo para escapar daquela situação, né? E por fim, a história acaba na casa do menino. Muito bem, então a gente já lembrou em quais locais essa história se passou. Então, o que é uma fábula? A fábula é uma narrativa curta que trata de certas atitudes humanas, como a disputa entre fortes e fracos, a esperteza e a lerdeza, a ganância e a bondade, a gratidão e a avareza, o bom senso, ou melhor, o bondoso e o ruim. Na história do Cuidado com o Menino, a gente viu uma disputa como essa acontecendo, que foi, entre fortes e fracos, porque a gente entendia que o menino ele era mais fraco do que o lobo. Isso porque as histórias geralmente colocam essas características nos personagens. Porém, essa história foi um pouco diferente, né? No caso, quem foi mais forte, não fisicamente, mas em esperteza, foi o menino e não foi o lobo. O lobo acabou sendo fraco aí nessa história. A fábula também é um tipo de história cujos personagens são quase sempre animais, objetos ou outros seres. E a função da fábula é divertir e instruir. Instruir porque ela passa alguma mensagem, ela sempre acaba com uma moral, né? E divertir porque elas geralmente são histórias engraçadas, certo? Bom, aqui eu tenho as imagens de algumas outras fábulas. Vamos olhar um pouquinho a capa desses livros? Então, o primeiro livro, lá no topo, é O Príncipe e o Sapo. Do ladinho tem o Leão e o Rato. Ali, formando a trilogia, tem a Cachinhos Dourados e os Três Ursos, a Rainha e o Rato, o Gafanhoto e a Formiga e Sopa de Pedra. Essas são histórias que provavelmente vocês também já estudaram na escola, porque as fábulas os professores gostam de trabalhar bastante, né? Mas existem elementos principais nas fábulas. O que isso quer dizer? A gente não pode escrever qualquer texto pensando que vai ser uma fábula. Para ser uma fábula, a gente tem que seguir algumas regras. Vamos ver qual que é a primeira delas? O título. Toda história precisa de um título, né? No caso, não só a fábula, mas o título, no gênero textual fábula, é obrigatório. Então, a história precisa ter um nome. Personagens, que como o próprio texto disse, são animais, são objetos, são pessoas, então é bem variado. No caso da história Cuidado com o Menino, os personagens eram o menino, o lobo e a mãe. Diálogo, então nas fábulas sempre vai ter a conversa, vai ter uma pessoa, um animal, um objeto conversando com alguma coisa. E além disso, vai ter um ensinamento. A história sempre vai acabar com uma moral. No caso da história Cuidado com o Menino, a moral foi: nunca se esqueça do sal. E vocês já devem lembrar do porquê que não dava para esquecer do sal, né? Bom, sabendo desses elementos, a gente vai observar agora uma outra fábula. Essa fábula também provavelmente vocês já conhecem, mas a gente vai analisar ela para identificar se esses elementos que o professor acabou de ler, eles estão presentes aqui, certo? E essa fábula se chama O Leão e o Rato. O leão era orgulhoso e forte, o rei da selva. Um dia, enquanto dormia, um minúsculo rato correu pelo seu rosto. O grande leão desportou com um rugido. Pegou o ratinho por uma de suas fortes patas e levantou a outra para esmagar a débil criatura que o incomodara. "Oh, por favor, poderoso leão", pediu o rato. "Não me mate, por favor. Peço-lhe que me deixe ir. Se eu fizer, um dia eu poderei ajudá-lo de alguma maneira." Isso foi para o felino uma grande diversão. A ideia de que uma criatura tão pequena e assustada como um rato pudesse ser capaz de ajudar o rei da selva era tão engraçada que ele não teve coragem de matar o rato.
Vá-se embora, antes que eu mude de ideia. Dias depois, um grupo de caçadores entrou na selva. Decidiram tentar capturar o leão. Os homens subiram em 2 árvores, uma de cada lado do caminho, e seguraram uma rede lá em cima. Mais tarde, o leão passou despreocupadamente pelo lugar. Ato contínuo. Os homens jogaram a rede sobre o grande animal. O leão rugiu e lutou muito, mas não conseguiu escapar. Os caçadores foram comer e deixaram o leão preso à rede, incapaz de se mover. O leão rugiu por ajuda, mas a única criatura na selva que se atreveu a aproximar-se dele foi o ratinho. "Oh, é você? Não há nada que possa fazer para me ajudar. Você é tão pequeno", disse o leão. "Posso ser pequeno", disse o rato, "mas tenho os dentes afiados e estou em dívida com você." E o ratinho começou a roer a rede. Dentro de pouco tempo, ele fizera um furo grande o bastante para que o leão saísse da rede e fosse se refugiar no meio da selva. Moral da história: às vezes o fraco pode ser de ajuda ao forte. Então a gente já viu que tem alguns elementos aqui que ficaram bem claros, né, que mostram pra gente que esse texto é uma fábula. Mas vamos fazer a conferência? Então olha lá, tem o título, que a gente viu que precisa ter para ser uma fábula, tem animais, o leão, o ratinho, também tem diálogo, porque teve conversa entre os 2 personagens, e acabou com uma moral da história. Então vocês viram como é fácil identificar um texto quando ela é uma fábula? Basta que a gente enxergue os seus elementos. Desse modo, a gente consegue classificar o texto de acordo com o seu gênero. Agora, eu preciso que vocês retornem para aquela tarefa que eu dei na aula passada. O quadro Era uma vez, 1000 histórias de uma vez. Vocês já devem ter preenchido aí em casa, mas o professor também fez. Vocês lembram? Então eu coloquei: era uma vez um gatinho que estava em um castelo, jogando videogame. Onde estão meus óculos? Para com isso agora! Quem tudo quer, nada pode. Bom, mas a intenção desse quadro é que vocês criem histórias novas. Porém, se a gente for observar o que vai surgir, talvez pareça que fique sem pé nem cabeça, né? O professor acabou de ler ali e fica uma coisa estranha, fica uma coisa sem sentido, não é mesmo? Surge dúvida em quem lê. Estranho, não é mesmo? O que será que está faltando nesse texto? Eu sei dizer para vocês. Está faltando coerência e coesão. Coerência é quando a pessoa escreve o texto de um modo em que suas partes se conectem e que a gente consiga entender o sentido. Olha aqui novamente do lado. Era uma vez um gatinho que estava em um castelo jogando videogame. Onde estão meus óculos? Para com isso agora. Quem tudo quer, nada pode. Estranho, não é? Ficou bem estranha essa história, porque faltou coerência e faltou coesão. Mas eu fiz um exercício que eu quero que vocês também façam aí em casa, que é o de organizar essas partes aí fragmentadas do texto, dando a elas coerência e coesão, fazendo com que elas fiquem claras para quem vai ler, certo? Eu vou ler para vocês como ficou a minha história transformada do que era antes para o que está agora. Era uma vez um gatinho que vivia em um castelo junto com sua dona. Ele era brincalhão e adorava jogar videogame. Mas o gato jogava tanto, mas tanto, que sua vista já estava prejudicada e precisava usar óculos. Acontece que o gato preguiçoso esquecia seus óculos por todas as partes do castelo e pediu aos gritos pelas suas lentes. "Onde estão meus óculos?" gritava irritado o gato. Sua dona, cansada da gritaria, respondeu já irritada: "Para com isso agora!" E não parou por aí. Além de não pegar os óculos para o bichano, ainda o deixou de castigo. Não poderia jogar mais videogame. Moral da história: quem tudo quer, nada pode. Tá vendo como a gente consegue transformar uma coisa sem pé nem cabeça em um texto com sentido? Basta que a gente procure dar coerência e coesão, ou seja, busque um sentido para o texto. Por isso que toda vez que vocês escrevem um texto, ou escreviam um texto lá na escola, quando vocês estavam tendo aulas ainda presenciais, a professora corrigia esse texto, né? O professor corrigiam esse texto, para que ele ganhasse sentido. E foi isso que o professor fez aqui com a história. Vamos buscar aqueles mesmos elementos nessa história que o professor acabou de contar para vocês? Então vamos procurar. Tem animal? Tem. O gato é um animalzinho. Tem diálogo? Tem.
tanto o gato quanto a sua dona têm ali uma conversa. Tem um ensinamento? Claro que tem. Né? Esse gato aprendeu que quem tudo quer, nada pode. Ou seja, se ele tivesse ido procurar os seus óculos, talvez ele conseguisse jogar mais videogame, né? Mas ele foi grosseiro, ele gritou com a sua dona, e isso não foi legal. Será que está faltando alguma coisa aqui? Ah, tem coerência e coesão, então o texto está entendível, tem um sentido. Mas falta o quê? O título, que é um elemento principal da fábula. Lembra que o professor já falou? E eu quero perguntar para vocês, aí de casa, qual título vocês dariam para essa história? Essa história fui eu quem criei, baseado naquela atividade que vocês já fizeram aí em casa, que vocês vão fazer parecido, né? Mas eu quero que vocês deem um nome para essa minha história. Que nome é esse? Registra aí no caderno, depois se vocês quiserem, vocês podem tirar foto dessa produção de texto de vocês e mandar aqui para o programa. Vamos voltar para a fábula? Qual fábula que era que a gente tinha estudado lá no comecinho da nossa aula de segunda-feira? Cuidado com o menino, não é mesmo? Vocês lembram quais são as 3 receitas que apareceram naquela história? Vamos escrever o nome delas? Então foram 3 receitas. Que receitas foram essas? Todas tinham um ingrediente principal. E esse ingrediente principal era o menino. Vamos ver a primeira. A primeira receita foi uma sopa de menino, lembram? A segunda receita foi um pastelão de menino. E a terceira receita foi um bolo de menino. Mas será que existe apenas receita culinária? Então a gente já saiu da fábula e agora veio para um próximo gênero, que é o gênero receita. Será que só existe receita culinária? A receita que um familiar aí de casa prepara alguma coisa? Ou existem outros tipos de receita? Pensa aí um pouquinho. Eu trouxe um tipo de receita que é bem famosa e vocês devem conhecer, a receita médica. Olha aqui a receita que o doutor passou. Esse doutor que precisava voltar para a escola, né? Porque olha a letra dele. Mas eu tenho certeza que vocês vão escrever muito mais bonitinho. Então, além da receita culinária, existem outras? Pesquisem aí em casa, perguntem para um adulto e escrevam no caderno essas outras formas de receita, além da receita culinária e da receita médica. Vamos então para a tarefa de casa? Então a tarefa de casa é a seguinte, a gente acabou de relembrar um dos gêneros que apareciam lá na fábula, que era a receita. Olha que legal, né? Essa possibilidade de um autor misturar mais de um gênero dentro de uma história só. Isso significa que quando a gente escreve uma história ou fala sobre algo, a gente pode misturar aí os gêneros, sem que, é claro, a gente perca as características de cada um. Vocês também já devem ter recebido e devem estar aí em mãos em casa, essa folha aqui como a que está aparecendo na tela. Aqui a gente tem uma produção textual que vocês vão fazer com a ajuda de um adulto ou sozinhos, caso vocês consigam. E essa produção, ela vai ser uma receita, a produção de uma receita de sopa de menino. O que o professor quer que vocês façam? Que vocês definam quais são os ingredientes que vão nessa sopa. Não precisa seguir aqueles mesmos ingredientes que o menino disse para o lobo lá na história. Vocês podem inventar várias outras coisas, tá? A única coisa que vai permanecer igual é que o prato é uma sopa. Então, quem sabe seja legal vocês perguntarem aí para a mãe, para o pai, para a avó ou a pessoa com quem vocês moram, o que geralmente vai numa sopa. Né? Pede para ela escrever, vocês copiam essa sopa e vocês identificam nesse texto o que geralmente vai. Sopa é um prato que a gente come geralmente no frio ou quando as pessoas estão doentinhas e tudo mais, né? Mas nesse caso aqui é uma sopa de menino. Olha que coisa macabra, não é mesmo? Mas é claro que a gente sabe que esse menino ele não vai ser cozido. Então vocês podem usar bastante a imaginação. Que ingrediente vocês colocariam numa sopa de menino? Lembra lá que o menino pediu balas doces para temperar? O que vocês usariam como tempero? Né? Vocês colocariam batata, colocariam cenoura, cebola, alho, ou um ingrediente que pudesse causar, sei lá, uma dor de barriga no lobo. Enfim, usem a imaginação. Além da lista de ingredientes, que vai ser a quantidade de ingredientes que vocês acharem necessário, eu também quero que vocês planejem o modo de preparo da nossa receita. Até porque, se a gente observar só os ingredientes e não souber como preparar essa receita, vai ficar muito difícil de ser feito, né? Do mesmo modo, se vocês entrevistarem alguém de casa para entender como é feita uma receita de verdade, tentem interpretar como é feito o modo de preparo para conseguir escrever o modo de preparo da receita de vocês, certo? Então, na folha entregue pela escola ou no caderno
Mesmo caso vocês não tenham recebido, vocês vão produzir uma receita maluca de sopa de menino. Quais ingredientes você utilizaria? Como seria o modo de preparo? Use a sua criatividade e a sua imaginação. Lembre-se que essa receita ela não é real, então vocês podem fazer várias coisas. Lembra que o autor mandou lavar atrás da orelha do menino? Qual a outra parte do corpo do menino será que tinha que lavar muito bem? Quem sabe escovar bem os dentes dele, né? Então pensa aí, o que a pessoa que cuida de vocês em casa, né? A vovó, a mamãe, o papai, o tio, enfim, fala para vocês se lavarem bem quando vocês vão no banheiro. Então pensa aí, a gente não pode colocar um menino sujo dentro dessa sopa, não é mesmo? Que tamanho vai ter esse menino? Vai ser um menino grande, vai ser um menino pequenininho, um menino mais gordinho, um menino mais magrinho, vai ser mais de um menino, porque às vezes o lobo está com muita fome. Então podem aí fazer a imaginação voar para escrever essa história do jeito mais divertido possível. Depois que vocês escreverem, as professoras, os professores vão receber, vão fazer a correção e aí vai ser a comprovação de que vocês realizaram e entenderam essa atividade que o professor está passando para vocês aqui hoje, certo? Agora vocês vão ficar com uma história da professora Liz, que é uma professora maravilhosa, minha amiga que eu gosto muito, e até a próxima aula. Espero vocês na sexta-feira. Não percam a aula. Um abraço! Pisa ligeiro, quem não pode com a fominha não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a fominha não assanha o formigueiro. Olá, criançada de casa, tudo bem? Hoje nós vamos trazer para vocês o nosso momento da história. Quem está em casa e gosta de história, levanta a mão. Ah, eu também gosto muito de histórias. Quem já ouviu histórias da contadora Liz, levanta a mão. Ah, muito legal. Eu estou muito feliz de estar aqui contando histórias para vocês. E hoje nós vamos contar uma história que aconteceu lá na fazenda. Quem aqui sabe o que é uma fazenda? O que será que tem na fazenda? Ah, tem bichinho? Tem bichinho. O que mais que tem? Tem plantação? Tem plantação. Que mais? Tem! Ah! Tem vovô? Tem vovó? Tem titio? Tem titia? Tem papai? Tem mamãe? Tem tudo isso na fazenda. E na fazenda tem também um morador. O senhor Ratinho. Ele morava na fazenda tranquilo e sossegado. Dormia. Comia. E ficava por lá, só olhando o movimento da casa. Certa vez, o Ratinho, esperando o dono da fazenda voltar do mercado, porque quando ele voltava do mercado, ele trazia tanta coisa gostosa que o Ratinho, ficava ansioso esperando ele voltar. Do buraquinho da parede, começou a observar o movimento. E o dono da fazenda voltou. Ele colocou uma sacola bem grande em cima da mesa. E de lá, ele foi tirando queijo. Ele tirou chocolate. Ele tirou farinha de milho. E ele foi tirando um monte de coisas que o Ratinho adorava. Eis que, de repente, no fundo do pacote, ele encontrou um embrulho muito arrumadinho. Um embrulho muito ajeitadinho. E o Ratinho ficou pensando... Isso deve ser um queijo gostosinho. Mas o dono da fazenda foi abrindo o embrulho, para a tristeza do Ratinho. Abriu um lado, abriu o outro, abriu outro, abriu outro e... Tcharam! Uma ratoeira. O Ratinho ficou apavorado. Uma ratoeira! E agora o que eu vou fazer? E começou a correr pela fazenda. Ia de um lado para o outro, pensando no que fazer agora. Só que aí
O ratinho viu que ele não estava sozinho, pois lá na fazenda moravam muitos animais. E ele então resolveu pedir ajuda. E foi pedir ajuda primeiro para Dona Galinha. Dona Galinha, por favor, a senhora pode me ajudar? A galinha olhou para o ratinho e... Sabe o que é, Dona Galinha? Tem uma enorme ratoeira na fazenda! Sabem o que a galinha disse? E nem se preocupou com o problema do ratinho. A galinha olhou para ele e disse: Ah, seu rato, você já viu uma galinha presa numa ratoeira? Ah, por favor! E continuou ciscando. Mas o ratinho tinha mais amigos na fazenda e ele resolveu então correr pedir ajuda para o seu porquinho. Seu porquinho, o senhor precisa me ajudar. Sabe o que é? O dono da fazenda trouxe uma enorme ratoeira. O porquinho olhou para o ratinho e disse: Ronque, 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 ha, 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 ha. Ronque, 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 ronque. E o ratinho então traduziu o que o porco disse. Ele não tinha nada a ver com o problema do rato. Afinal, vocês aí em casa já viram um porquinho preso na ratoeira? Ah! E o porquinho continuou a brincar na lama. E o ratinho, desesperado, corria de um lado para o outro. Resolveu pedir ajuda para Dona Vaquinha. Dona Vaquinha, a senhora precisa me ajudar. Sabe o que é, Dona Vaquinha? É que o fazendeiro trouxe para casa uma enorme ratoeira. A vaquinha olhou para o ratinho. E sabem o que ela respondeu? Você aí de casa, sabe o que ela respondeu? Isso mesmo! Mu! O pobre do ratinho entendeu. Alguém aí já viu uma vaca presa na ratoeira? É claro que não! E a vaca continuou a pastar. Aquela noite o ratinho nem dormiu. Começou a andar na casa de um lado para o outro. Entrou no buraquinho da parede e ficou ali, escondidinho. Porém, quando foi à noite, eis que de repente, muito tarde da noite, a ratoeira bateu. E a dona da casa, a mulher do fazendeiro, desceu as escadas correndo. Chegou lá embaixo e acendeu a luz. E quando ela acendeu a luz, a ratoeira tinha pegado no rabo de uma cascavel, uma cobra cascavel. E a cobra picou a perna da dona da fazenda. E ela começou a ficar muito doente. E foi ficando doente. E foi ficando com uma febre, doente. Eis que então o fazendeiro chamou o médico. E o médico receitou para a esposa ficar fortinha e curada uma deliciosa canja de galinha. E o que aconteceu? Alguém foi para a panela. A Dona Galinha foi para a panela. Virou um cozidão. A esposa do fazendeiro comeu e foi melhorando, 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 melhorando. Ai, e a Dona Galinha, ó, já era. Eis que aí o pessoal começou a visitar. A
esposa do fazendeiro. E o fazendeiro, então, resolveu fazer alguma coisa para dar de comer aquele povo, né? Porque se a pessoa vai na casa da gente e a gente não oferece nada para a pessoa, ai, é falta de educação, né? E ele pensou, essa gente, já sei, eu tenho feijão, eu vou fazer uma coisa que todo mundo adora. Feijoada! E foi aí que o tal do porquinho foi para a panela e virou um grande pote de feijoada. Todo mundo comeu a feijoada. A esposa do fazendeiro comeu a feijoada, ficou forte, curada. Uhul! Que legal! A esposa do fazendeiro está curada. Vamos comemorar. Quem vai comemorar? Você vai na festa, eu vou na festa. Você vai na festa, eu vou na festa, eu vou na festa. Todo mundo vai na festa. Já sei! Vamos fazer um grande churrasco! Uhul! E a dona Vaca, ó, foi pra churrasqueira. Ai, dançaram, comeram carne a noite toda. E no outro dia, bem cedinho, ouve-se um barulho de um certo ratinho com a mala nas costas, indo embora dali, pois o ratinho viu um grande problema e tentou alertar todos da fazenda. Mas todos achavam que o problema era do ratinho, quando na verdade o problema era de todos. O caos da ratoeira. Agora, criança que está em casa, será que o coronavírus é um problema só de quem está trabalhando? Será que o coronavírus é um problema só de quem mora fora do nosso país? Não, o coronavírus é um problema de todos. Então não esqueçam, lavem as mãos, evita beijar, evita abraçar. Depois que tudo isso passar, a gente vai se abraçar muito, 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 muito. Quem gostou da história, levanta uma mão, levanta outra. Agora junta as duas. Dá tchau para a contadora e até a próxima. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. Vamos iniciar o nosso dia, né, nossa aula, corrigindo a nossa tarefa. Vamos lá? Então, na tarefa que a professora deixou da última aula, nós tínhamos lá para colocar. Então, no primeiro exercício, os números 1, 2, 3 e 4, de modo que naquela sentença ali, daquela expressão, eu obtivesse o maior número possível dentro das condições daqueles números. E no segundo também, só que daí vai mudar os números, né? Então, veja lá, colocando o 1, o 2, o 3 e o 4 sem repeti-los, a gente tem aquela expressão ali, ó, começando pelo 4 mais 3 menos 1 mais 2, que é igual a 8. O 8 é o maior número possível que a gente tem nessa sentença aí, tá? Nessa expressão. Na segunda, usando o 2, o 4, o 6 e o 8, também nessas condições de conseguir o maior resultado possível, a gente começa também pelo maior número lá, ó, pelos maiores números que a gente tem, que é o 8 e o 6. Porque multiplicar os números maiores, né, eu tenho um produto maior ainda. Então, multiplicando 8 vezes 6, 48. Aí eu vou tirar 2 do 48, que fica 46, e vou somar mais 4, que ficou 50. Então, 50 nessas condições é o maior número possível. Vejam bem nas duas situações, tanto na primeira quanto na segunda. A professora começou a operação ali da expressão pelos números maiores. Por que a professora começou pelos números maiores? Porque a resposta tinha que ser a maior possível. Então, como a primeira operação, né, do exercício 1 é uma soma, e a segunda operação do exercício 2 é uma multiplicação, eu preciso somar ou multiplicar os números maiores, porque quanto maior for o número somado ou maior for o número multiplicado, vai ser maior a resposta também. E na subtração ali do meio, ó, na primeira eu tirei 1. Por que eu tirei 1 na primeira e tirei 2 na segunda? Porque é o menor número que tem. O menor número na primeira é o número 1 e o menor na segunda é o número 2. Então, para retirar, eu preciso retirar o menor número possível.
Aí sim eu somo com o que sobrou, para que eu tenha a maior resposta possível, tá bom? Então essas foram as condições e os segredos que a professora usou para manter, né, essa resposta maior. Começando sempre na soma e na multiplicação pelos maiores números e na subtração pelos menores números. Muito bem, então aí, né, foi corrigida a nossa tarefa, espero que vocês tenham acertado. E se não acertou, o que a professora sempre fala? O importante é sempre tentar, né? Se esforçar para conseguir fazer. E se errar, a gente apaga e arruma, porque o erro faz parte, né? A gente erra, então a gente apaga e conserta. Tudo bem? E a aula de hoje? O que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos ver nosso objetivo? Resolver desafios utilizando o raciocínio lógico para desenvolver o pensamento matemático. Então, hoje nós vamos trabalhar com raciocínio lógico, tá? E o raciocínio lógico é uma temática da matemática. O raciocínio lógico a gente usa muito na matemática para resolver problemas, para desenvolver, para estabelecer relações entre algumas situações, entre alguns objetos matemáticos, né? A gente precisa estabelecer uma relação entre eles, então a gente tem que usar raciocínio lógico. E quando a gente fala em raciocínio lógico, a gente está falando assim, em pensamento lógico também, ou seja, a gente vai pensar que uma coisa acontece, outra coisa acontece. Na consequência dessas ações, o que vai resultar no final? Então, é mais ou menos isso. A gente vai estabelecer relações, tá bom? A gente vai trabalhar com essa ideia de estabelecer relações. E dentro de uma relação, ela vai me dar uma conclusão. Essa conclusão vai me ajudar a responder as situações que eu vou propor para vocês. Beleza? Muito bem. Então, vamos começar com a nossa primeira situação do raciocínio lógico. Vamos ver qual é? Então, aí o desafio, né? Eu tenho ali, ó, na primeira linha, né? Eu tenho são três figuras formadas por figuras planas. E existe uma relação entre elas. A primeira está para a segunda. Então, ó, o quadrado maior ali, né? Eu estou falando o quadrado por fora. O quadrado azul, né? Ó, a figura que está no contorno do quadrado azul está para a segunda figura que está no contorno azul. E na sequência eu tenho uma figura contornada pelo quadrado verde que vai estar para uma outra figura também na mesma relação que eu estabeleci entre as duas. Então vamos observar aqui na mesa da professora. A professora trouxe aqui essas figuras para a gente observar elas, tá bom? Então vejam aqui. Aqui está a sequência lá da TV, que vocês estavam observando agora, né? Então, nessa sequência aqui, esse está para esse. Então, existe uma relação entre essas duas figuras. E essa terceira figura vai estar em relação a uma dessas aqui de baixo. É isso que eu quero que vocês pensem e raciocinem com a professora. Qual é a relação que existe aqui, para a gente poder achar a mesma relação dessa figura com alguma delas aqui de baixo? Então, observe essas duas. Observamos as duas? Ó, é um quadrado azul, um quadrado azul. O que está acontecendo aqui dentro da figura? Vamos lá, a professora vai ajudar vocês a pensar, tá? Eu vou estar aqui orientando o pensamento de vocês, o raciocínio de vocês. Vejam lá, eu tenho uma figura azul e uma figura azul no contorno. Beleza, então aqui é igual aqui. Aqui no meio, o que eu tenho? Um quadrado vermelho. Aonde está o quadrado vermelho nessa outra figura? Dentro de um círculo amarelo. Opa, então o quadrado vermelho tem aqui e tem aqui também. Só que o quadrado vermelho, a gente vai fazer o que com ele? A gente vai observar que aqui ele não está na mesma dimensão, ou seja, ela não está na mesmo tamanho, né? Aqui eu tenho um tamanho maior que está contornando a figura de dentro, e aqui o quadrado está dentro da figura. Então, aqui está por fora, aqui está por dentro. Né? Dessa figurinha que eu estou falando do círculo amarelo, tá bom? Então, vejam lá, eu tenho um quadrado azul, um quadrado azul. Então, aqui não muda nada. O quadrado amarelo, grande. O quadrado vermelho, grande. O quadrado vermelho, pequeno. Círculo amarelo, pequeno. Círculo amarelo grande. Veja a relação que estabeleceu aqui.
Já observaram? Então, eu tenho um quadrado na primeira contornando o círculo. E na segunda, eu tenho o círculo contornando o quadrado. Né? Porque eu troquei de posição, ó. O círculo e o quadrado trocaram de posição. Observaram? Beleza. Agora vamos aqui para o terceiro. Eu tenho quadrado verde, tranquilo, um triângulo que está contornando, né, a figura do círculo que está dentro dele. Muito bem. Então, quadrado verde. O que eu tenho que procurar aqui embaixo? O quadrado verde, ótimo. Então, esse do meio eu já descarto. Por que eu já descarto esse do meio? Porque ele não tem um quadrado verde. Ótimo, muito bem. Olha, não tem quadrado verde. Você acabou de usar um pensamento lógico. Porque se eu estou procurando uma relação lógica para essa figura, a minha figura seguinte tem que obedecer a mesma relação lógica. Então, nesse caso, eu descarto a segunda opção. Muito bem, agora vamos ver. Vamos ver agora a situação, né, da figura do meio. É um triângulo que está por fora e o círculo está por dentro. O que aconteceu aqui quando a professora trabalhou com o círculo e com o quadrado? Um inverteu a posição com o outro, não é? Muito bem. Então, aqui o que vai acontecer com o triângulo e com o círculo? Eu vou ter que inverter a posição também. Bem, então o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver um triângulo que esteja dentro de uma outra figura que é circular. Qual que é? Um triângulo que esteja dentro de uma... E lembrando que o triângulo é vermelho e o círculo é roxo, tá bom? Essa cor também importa. Aonde está? Muito bem, está nessa figura aqui. Então, essa figura, olha, a professora vai dobrar ela aqui, tá? Para vocês poderem verificar essa relação que a professora acabou de fazer com vocês. Então, só um minutinho para a professora poder dobrar e não aparecer as demais de baixo. Ok, então olha aqui, ó. A figura que completou essa sequência na mesma relação que eu tinha aqui é essa, porque eu inverti a posição dos símbolos que estavam no meio do quadrado, né? Lembrando que as cores interessam também, as cores estão dentro dessa relação. Beleza? Muito bem, essa foi a primeira que a gente já resolveu. Agora vamos ver a próxima? A próxima vai aparecer para vocês aí, ó. Nós temos quadrados azuis, círculos verdes e riscos que estão aí entre eles, né? Alguns riscos que cortam, né, o comprimento e a largura dessas figuras. Observaram? Muito bem. Então, agora na mesa aqui com a professora, né? Muito bem. Então, aqui na mesa nós temos, então, a mesma situação que está lá que estava na TV de vocês, né? Lá na telinha. Agora a gente vai observar de perto para ver qual dessas opções corresponde à minha situação aqui de cima. Então vamos lá, é a mesma relação. Eu tenho que observar o que está acontecendo nessa sequência para que a gente possa ver qual é a opção que corresponde a esse intervalo do meio aqui, ó. Agora eu não estou mais querendo a figura do final, eu estou querendo a figura do meio. Vamos ver as relações. Primeiro, eu tenho quadrados azuis, círculos verdes. Significa que aqui vai ser círculo verde. Ok, então todos aqui de baixo podem me ajudar, porque todos são círculos verdes. Mas vamos ver aqui, ó. Existe a relação do quadrado com qual figura aqui, ó, na sequência? Se você for observar a sequência toda, você vai observar que o quadrado vem primeiro, daí um círculo, daí um quadrado, um círculo, um quadrado e um círculo, ok? Isso já está evidente. Então, aqui vai ser círculo. Agora, a situação. O quadrado, ele está se relacionando com este quadrado aqui, ó. Porque eu estou observando que existe alguma coisa semelhante entre eles. Eu não consigo estabelecer relação com o círculo porque eu não estou vendo relações, né, muito evidentes aqui entre o círculo e o quadrado. Mas eu observo que na relação entre os três quadrados existe uma relação evidente. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? O círculo, desculpe, a figura central aqui, ó, o meio, está riscado com duas retas paralelas vermelhas. Bem, todos têm retas paralelas vermelhas, estão vendo? Retas paralelas vermelhas, retas paralelas vermelhas, retas paralelas vermelhas. Então, aqui eu já tenho uma evidência que já me faz raciocinar.
Agora, aqui eu tenho algum risco cortando aqui na largura? Não, então tem 0. E aqui? 1. E aqui? 2. Então, 0, 1, 2. Beleza? Olha, tem uma relação entre nada no meio, 1 no meio, 2 riscos no meio. Então, essa é uma relação evidente que eu acabei de achar nos quadrados. Muito bem, então eu já vi a relação que eu preciso ver do círculo também. Olha esse círculo e olha esse último. Ele também tem as duas paralelas vermelhas cortadas aqui no comprimento. Ok? Estão vendo? Ó, vermelho, vermelho, 2 e 2. O que aconteceu com o amarelo aqui? 2. E aqui? Nenhuma. Então, essa que está aqui com nenhuma é parecida com essa aqui. Né? Só que estamos trocando de círculo para quadrado. Essa de 2 aqui, ó, do quadrado, se relaciona com essa aqui. Então, eu tenho que achar algum círculo aqui embaixo que me relacione com esse aqui, ó, na mesma condição, ó, 2 amarelos, nada amarelo. O que eu tenho que pôr amarelo aqui no meio, que se relaciona com essa figura do quadrado? Veja, risco amarelo 2. Aqui, ó, a professora está falando nesse sentido aqui, ó, amarelo. Aqui não tem nenhum. 2 e nenhum. Quantos amarelos vai ter que ter aqui? 1. Opa, 1 tem 2 aqui, ó. Tem duas situações que tem um amarelo no meio. Uma das duas é. Agora, vamos ver outra relação. Tem que ter esse corte, né, dessas duas paralelas vermelhas. Qual lá que tem as duas paralelas vermelhas? Isso, o último, muito bem. Então, agora o que a professora vai fazer? Eu vou dobrar também aqui para poder aparecer a relação para vocês. Então, olha aqui. Então, ficou assim, ó, a nossa relação. Quadrado, quadrado, quadrado. Dois riscos de duas retas paralelas, duas retas paralelas, duas retas paralelas. Nada cortando, um cortando, dois cortando. Tá? Estou falando assim de riscos de retas, tá bom? Agora aqui, círculo, 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 beleza. Duas retas paralelas cortando, duas cortando, duas cortando. No outro sentido, duas paralelas amarelas, uma reta amarela, nenhuma reta amarela. Então, 2, 1, 0. Aqui tinha 0, 1, 2. Tá vendo que é o contrário? Muito bem, então esse aqui é a nossa figura que a gente estava procurando. Vamos ver lá na nossa telinha? Então, a última, né, a letra D, é a resposta que a gente estava procurando. Muito bem. Então, vocês viram que não é difícil a gente estabelecer essas relações, só que a gente tem que observar. A gente tem que pegar o nosso olhinho, olhar bem para a figura, ver se conseguimos estabelecer alguma relação entre elas, e daí a gente vai eliminando, né, as relações que não dão certo e as relações que dão certo. Aí a gente consegue raciocinar logicamente dentro dessas relações. Beleza? Bem, agora a gente vai ter uma outra atividade de raciocínio lógico. Vamos ver lá na nossa telinha? Agora a gente vai fazer com fósforos. Isso, com fósforos. Muito bem. Então, ali tem um número 8 formado por palitos de fósforos, tá? E nós temos 3 situações. Primeiro, vamos retirar um palito para deixar o número menor que 8. Na segunda, nós vamos retirar um palito para deixar o número maior que 8. E, na última, retirar 2 palitos para transformar o número maior ainda. Então, vamos ver aqui que a professora. Então, a professora trouxe aqui. Aí, você pode até fazer em casa, né, se você quiser depois, essa mesma atividade, tá bom? Palito de fósforo. Esses que a gente tem em casa, normalmente, só se cuida aí para a gente não se queimar, não pode usar caixinha, usa só os palitinhos, tá bom? Porque isso aqui a gente vai... Pode usar outro palito também, pode ser palito de dente, pode ser palito de sorvete, tá? Mas a professora vai usar de fósforo, que ele é mais fácil de trabalhar aqui na mesa. Vamos fazer o 8? Então, o 8 que a gente vai fazer, igual está lá na telinha de vocês, né? Vai ser formado por 4 palitos aqui em cima. Isso. E mais 3 palitos aqui embaixo. Ok? Tiramos lá, fizemos o algarismo do número 8, né, com palito de fósforo. Qual que é a situação que a gente tinha lá? Nós tínhamos lá que na primeira a gente tinha que tirar um palito e deixar um número menor que 8. Então, vamos ver aqui na mesa da professora. Um palito para deixar menor que 8.
Que número que é menor que 8? O 7, muito bem. O 6, o 5, o 4, 3, o 2 e o 1. Muito bem. Para fazer 7, o 7 é aqui, né? É isso aqui que é 7. Se a gente for olhar, né? Na hora... Opa, desculpa, é do outro lado. A senhora está de ponta cabeça. Aqui, ó, 7. Esse aqui é o 7, tudo bem? Então, fazendo essa linha com essa linha, eu faço 7. Para fazer 7, eu tinha que tirar 4 palitos, então não dá para fazer 7. Eu tenho que tirar só um. Quem que eu posso tirar? Para fazer só um. Bem, o 6. Muito bem. Qual palito eu tenho que tirar para fazer 6? Lembre que o 6, né, é um número que tem aquela, né, voltinha para baixo, assim, né? Nós temos um algarismo que tem uma, digamos assim, entre aspas, né, uma bolinha abaixo e um risquinho para cima. Então, vamos ver aqui. Qual é o dos palitos que eu tenho que retirar? Será que é esse? Vamos ver? Olá, que número ficou? 6. Muito bem, então o 6 dá para eu tirar. Ó, tirei esse palito aqui e fiz 6. Tranquilo. Mas tem mais uma possibilidade de tirar um palito e deixar um número menor que 8. Qual será o outro? Olha, tem gente que já está aí pensando naquele que eu também estou pensando. Qual será? Isso, esse aqui, ó, do meio. Vamos tirar? Que número que a gente fez aqui quando a gente tirou o palito do meio? O 0, muito bem. Então, as duas possibilidades de fazer números menores que 8 é tirando o do meio, que é o 0, ou tirando esse superior aqui, ó, do lado, superior do lado, né? Ótimo, fechou 6. Muito bem. Ok, agora qual que é a próxima? Vamos ver lá qual que é a próxima? Retirar 1 e deixar um número maior que 8. Então, vamos lá. Qual é o número que é maior que 8? 9. Muito bem. Qual é o palito que eu tenho que retirar para ficar 9? O 6 era esse aqui. Qual é o 9 agora que eu tenho que tirar? Observe aí na telinha da sua TV. Veja se você consegue enxergar o número 9. Conseguiu? Qual é o palito que você teve que tirar da tua visualização para fazer 9? Qual é? Isso, esse aqui, ó. Eu retirei e fiquei com 9. Muito bem. Então, veja, esse exercício aqui nós estamos usando o raciocínio lógico, né? Porque a gente está usando a relação dos palitos no desenho do algarismo. Então, logicamente, o 9 se forma desse jeito. E para que eu tenha 9, logicamente, eu tenho que tirar este palito. Ok? Beleza? E qual que é o próximo? Vamos ver qual que é a outra? A outra era retirar 2 palitos e deixar, né, transformar esse número 8 um número maior ainda. Qual será a situação que a gente vai fazer aqui agora? Então, vamos ver com a professora. Eu tenho que tirar 2 palitos para ter um número maior que 8 ainda. Maior que o 9, inclusive, porque o 9 eu só tirei 1. Eu posso tirar 2 agora. Vamos ver aqui na mesa? Bem, o que acontece se a professora retirar esses 2 daqui, ó? Que número que formou aí? O 3, só que 3 não é maior que 9. Eu vou retirar e vou mudar, né? Vou retirar e vou mover, na verdade. Eu tinha que mover, retirar para mover, né? A professora acabou esquecendo de escrever a palavrinha mover. O que aconteceu aqui? Eu transformei o 8 num 31. Tem mais algum número que eu possa fazer ainda com essa condição de retirar e mover 2 palitos? Tem alguma uma outra possibilidade? Tem, né? Ó, eu vou pegar agora um desses palitos quaisquer aqui e vou pegar esse aqui, ó, e vou trocar de lugar, ó. Vou pôr ele aqui. Que número que ficou? E vou fazer que número que ficou aí? 21. Muito bem. Tem outra possibilidade de eu mexer os palitos? Ó, eu tinha 8. Vamos voltar para o 8 aqui, ó. Vamos mexer 2 palitos para ter agora outro número. Que outro número eu posso fazer? Bem, eu tinha tirado esses 2 e fiz 21, né? Porque eu pus o aqui do ladinho. Isso, 21. E agora, se eu trocar de lugar aqui, ó. Esses 2. Que número que formou? 51. Mas, professora, eu não podia pôr na frente também? Poderia, eu poderia ter posto na frente, feito 15, 13
e feito também o outro número qualquer, né? Outro número qualquer. Beleza? Muito bem. Agora vamos para o nosso próximo desafio. Ótimo. Então, tem lá, nós temos essa situação aí com os palitos de fósforo. 2 vezes 2 igual a 6. Tá certa essa sentença? Não, está errada. Muito bem, porque 2 vezes 2 não é igual a 6. Então, eu vou ter que mover a posição de um palito para transformar essa situação em verdadeira. Como será que eu vou? Pense um pouquinho aí na casa de vocês. Olha para a TV de vocês, olha os palitos aí que estão formando os números e veja se você consegue mover algum para transformar essa situação, né, essa nossa sentença e deixar ela verdadeira. Olha bem. Conseguiu visualizar algum palito? Vamos ver se você conseguiu acertar? Olha lá, ó. A professora puxou aquele palito do primeiro 2. Poderia ter sido do segundo 2? Poderia, não tem problema. E transformou o 2 em 3. Transformando o 2 em 3, ficou 3 vezes o 2 igual a 6. Agora eu fiz a sentença ficar verdadeira? Sim, muito bem. Então, aí movendo o palito do 2, fazendo virar 3, logicamente eu transformei, né, o 2 em 3 na movimentação do palito e fiz a minha sentença ficar verdadeira. Ok? Muito bem, então vejo que com os palitos de fósforo a gente também consegue montar algumas situações de desafios lógicos, né? E existem inúmeros desafios nesse mesmo sentido aí na internet, né? Se a gente for navegar aí pela web, a gente vai ver alguns bem interessantes para a gente poder fazer em casa. Então você pode procurar, se você tiver alguma oportunidade de fazer isso, procurar, né? E ver mais alguns aí para você se divertir com os palitos dentro de casa, com vocês aí, com os irmãos, com os seus pais, né? Para trabalhar com essa ideia do raciocínio lógico, beleza? Bem, e agora a gente vai também trazer o raciocínio lógico dentro de uma atividade de um jogo lógico. Então a professora desenvolveu aqui para a nossa aula também um jogo lógico e dentro desse jogo lógico a gente vai usar algumas fichinhas, algumas cartinhas ali e vai pensar dentro da lógica para desenvolver as situações que foram propostas, tá bom? Então vamos ver lá qual é o nosso jogo aí na telinha? Então esse é um jogo de desafio lógico, tá? É um jogo chamado Afinal, quem joga com quem? Então ali está a primeira historinha, né? Então nós temos ali uma mesa hexagonal, né? Formata de um hexágono, com 6 cadeiras. E as crianças, são 6 crianças, elas vão jogar entre elas. Para jogar, o que acontece? Cada dupla jogadora, né? Uma dupla jogadora, um joga junto com o outro contra as outras 2 duplas. Para jogar um com o outro, aquele parceiro do jogo vai sentar na sua frente. Então, por exemplo, ali no Hugo, o parceiro do Hugo vai sentar lá do outro lado da mesa, na frente dele. O parceiro ou a parceira da Rita vai sentar lá do outro lado na frente dela, ok? Então a relação é essa. Os 2 que jogam têm que sentar um à frente do outro. Então essa é uma regra, bom? E na sequência ali nós temos uma história. Essa história a gente vai ter que usar daí as figuras dos personagens para colocar eles no lugar certo. Colocando eles no lugar certo, a gente vai ver se a gente atendeu às situações lógicas ali que estão sendo propostas nessa história e descobrir quem é que joga com quem. Quem que vai ser o parceiro do jogo do Hugo, quem vai ser o parceiro do jogo da Ana e assim sucessivamente, tá bom? São 3 duplas que a gente vai ter que formar nesse jogo, beleza? Muito bem. Então, olha aqui na mesa da professora. Nós temos aqui o tabuleiro, né? O tabuleiro é essa folha com a mesa hexagonal e as cadeiras, né, nas laterais para indicar a posição de cada jogador. E nós vamos ter também as fichinhas dos jogadores. Então, aqui estão as figurinhas com os jogadores, tá bom? Então, aqui nós temos 6 personagens, né? Todos eles que vão fazer parte das histórias lógicas
dessa nossa atividade de agora. E aqui a professora tem as historinhas, né, dentro dos cartões. Então, a primeira historinha número 1 estava descrita para vocês lá no vídeo, né, na telinha de vocês, que vocês viram agora há um pouco. E aqui a professora só reproduziu para poder fazer a leitura para resolver essa primeira historinha no tabuleiro usando os personagens. Beleza? Então, o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos que a Rita já estava sentada aqui e o Hugo já estava sentado nessa cadeira aqui. Tá? A Rita e o Hugo já estavam posicionados. Os outros personagens a gente vai colocar agora. Então, a gente vai colocar na sequência, né, os outros personagens. O que diz a nossa história? A nossa história diz assim: Hugo e Rita já estão sentados um ao lado do outro. Então, vejam lá, o Hugo e a Rita já estão sentados um ao lado do outro. Então, está escrito lá na história. Essa é a primeira informação. E essa primeira informação dessa primeira história, a gente já deixou pronto ali, ó. O Hugo e a Rita sentados um ao lado do outro no tabuleiro. Beleza? Muito bem. Agora, a gente vai ver a segunda situação. Qual que é a segunda frase afirmativa lá? Qual que é a segunda sentença que nós temos? A segunda é: no jogo, o parceiro de Hugo não é uma garota. Então, o Hugo não é, aqui ó, o parceiro do Hugo nessa posição aqui não pode ser uma garota. Então, a Ana e a Sofia não podem entrar aqui. Quem poderia entrar ali? O Carlos e o Bruno. Ou o Carlos ou o Bruno, nessa posição aqui. Quem poderá ser? O Carlos ou o Bruno? Bem, a gente pode pôr qualquer um deles. Vamos pôr o Carlos, por enquanto. Se não for, depois a gente retira, tá bom? Porque a gente não sabe as outras informações ainda, a gente não fez as outras relações. Por enquanto, vamos deixar o Carlos. Mas pode ser que seja o Bruno. Se for, a gente troca. Vamos ver a outra sentença? A outra afirmativa significa lá, né? Lendo lá. Sofia senta-se imediatamente à esquerda da Ana. A Sofia senta à esquerda da Ana. Então, vamos observar aqui, ó. A Ana é essa personagem aqui, né? Nós temos aqui o lado direito da Ana, tá? Não é o direito de vocês, é o direito da Ana. Então, aqui é o direito da Ana e aqui é o esquerdo da Ana. A Sofia senta-se imediatamente à esquerda, aqui, ó, tá? Ó, direita e esquerda da Ana, tá bom? Não é a de vocês, lembra que a professora já falou. Então, aqui, ó, Ana e Sofia, vai ficar assim. Só que a gente vai pôr elas aonde? Aonde que tem duas cadeiras que eu posso pôr uma do lado da outra? Aqui, ó. Então, vamos pôr aqui a Ana e a Sofia. Muito bem, Ana e Sofia. Agora ficou faltando o Bruno, mas será que vai dar certo lá nossa próxima sentença, que é a próxima frase? Veja lá. Ana não joga com Carlos. Então, olha aqui como é que ficou no tabuleiro. A Ana não joga com o Carlos. Então, eu acertei. Ó, na primeira vez que eu coloquei o Carlos com o Hugo, eu acertei, porque ela não poderia jogar aqui com ele, né? O Carlos não poderia jogar com a Ana. Então, o Carlos e a Ana não são parceiros. A Ana é a parceira do Bruno. Vamos ver como é que ficou aqui a parceria? Quem joga com quem? Hugo joga com Carlos. Ana joga com Bruno. Rita joga com Sofia. Vamos ver na nossa telinha? Então lá, Hugo joga com Carlos, Rita joga com Sofia e a Ana joga com Bruno. Então, vejam, este jogo, né, que a professora elaborou aqui para a nossa aula, é um jogo de lógica, porque trabalha assim, ó, não é, está com esse, não está com aquele, pertence, não pertence. Então, essas ideias que a gente usa para raciocinar logicamente. Quando a professora falou assim, ó, o Carlos não joga com Ana, significa que não pode estar junto com a Ana. Então, raciocinando logicamente, o Carlos e a Ana não poderiam estar na mesma, né, na relação aqui de parceiros, não pode. Então, é um raciocínio lógico.
Quando a professora colocou lá, né, Rita está sentada, né, e Rita e Hugo já estão sentados um ao lado do outro, que significa que um está do lado do outro. Se está na direita ou na esquerda, aí não interessa, mas um está do lado do outro, tá? Então, as cadeiras teriam que ser uma do lado da outra. Então, logicamente, eu pensei nessa relação de proximidade, um ao lado do outro. Em qualquer posição poderia estar. A professora colocou naquelas duas posições iniciais porque já estava aparecendo na telinha da TV de vocês, mas poderia ser em outra, tá bom? Bem, nós temos outras histórias. Vamos ver aqui uma outra história para a gente fazer? Vamos pegar aqui a próxima história, que não vai aparecer para vocês aí, mas eu vou ler aqui na cartinha para vocês saberem. Ó, Carlos senta imediatamente ao lado de Rita. Sofia não tem como parceiro uma garota. Bruno está entre duas garotas. Hugo é parceiro de Ana. Bem, vejam, são 4 informações que eu tenho que organizar eles ali no nossa mesa, né, que é o nosso tabuleiro. Então, vamos ver lá? Vamos tirar todos do lugar. Todos eles do lugar. Vamos deixar aqui em cima, aparecendo aí para vocês, né? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Então, lá os 6 amigos que vão ser parceiros de jogo. Aqui, a gente vai começar sempre pela posição 1, tá? A posição 1 aqui, a professora vai sempre considerar esse da ponta, tá? De cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para vocês saberem a posição que a professora está trabalhando. Muito bem, o que diz lá o problema? Lá, Carlos senta-se imediatamente ao lado de Rita. Então, vamos pegar o Carlos, vamos pôr na posição 1, tá? E a Rita, a gente vai colocar do lado dele na posição 2, aqui, ó. Esse ladinho agora. Vamos mudar ela de lugar, tá? Na primeira vez ela estava aqui, na segunda ela veio para cá. Carlos senta-se imediatamente ao lado de Rita. Sofia não tem como parceiro uma garota. Então, a Sofia, primeira coisa, ela não pode ser nessa posição, porque a garota aqui é Rita. Ela não pode estar aqui. Porém, eu não tenho mais nenhuma informação que possa me ajudar onde a Rita vai estar agora. Então, a Rita, por enquanto, vai ficar, a Rita ou a Ana, né, as duas garotas. Eu não tenho como usar ela agora. Vamos para a nossa segunda observação, desculpa, a nossa terceira informação. Bruno está entre duas garotas. Então, o Bruno, bem, entre duas garotas. Quem que ficou de garotas? A Sofia e a Ana. Bem, se Bruno está entre elas, significa que está assim, ó, a posição deles, entre as duas garotas. Só que a Rita, o que dizia lá no começo? Melhor, não era nem a Rita, né? Era a Sofia. A Sofia não joga com a Rita. Então, a Sofia não pode ser aqui, ó. A Sofia não pode ser nessa posição porque ela não joga com garota. Então, a Sofia pode ser aqui, por enquanto? Pode. Então, vamos pôr a Sofia, por enquanto, aqui. Pode ser aqui? Não, vamos pôr aqui a Sofia, na posição do Carlos. Beleza? Agora, vamos colocar a Ana aqui, ó. Na posição do lado do Carlos, a Sofia está jogando com o Carlos e a Ana está do lado. E o Bruno entre as duas. Ok? Aí ficou saltando quem? O Hugo, né? Hugo é parceiro de Ana. Opa, a Ana está aqui. Então, o Hugo vai sentar na frente da Ana. Ok? Então, ó, eu joguei de novo, fiz uma outra história e arrumei o tabuleiro, né, diferente agora, porque eu mudei a história lógica. Ok? Então, vejam, esse é um jogo de lógica que a gente pode usar para trabalhar, né, essas relações lógicas, para ajudar a gente a desenvolver o pensamento matemático. Porque, como eu já disse para vocês no início da aula, a matemática é uma das áreas, né, de conhecimento que desenvolve o pensamento. A matemática está aqui para ajudar a gente a pensar. E ela ajuda a gente a pensar usando números, usando medidas, usando a probabilidade, né? São essas temáticas dentro da matemática que nos ajudam a pensar. E o raciocínio lógico está em todas essas temáticas. Em todas as áreas da matemática nós temos o raciocínio lógico. Então aqui a professora acabou de mostrar um jogo, né, para a gente entender essa relação da lógica. Está, não está, é, não é, né? São relações lógicas quando a gente fala assim, é, não é, sim, não, está, não está, né? Se naqueles problemas, naqueles desafios que a gente resolveu lá das figuras, né? Se essa figura está para essa, então essa outra está para
quem? Então existe uma relação lógica. Eu estou pegando uma figura e relacionando ela com outra figura. Essa terceira figura vai se relacionar com uma quarta na mesma condição que eu relacionei as duas primeiras. Por isso que a professora fala, se uma está para outra, então a terceira vai estar por uma quarta na mesma condição. Então isso também é raciocínio lógico, ok? Muito bem? Bem, meus amores, então a gente brincou, a gente jogou, a gente fez aqui, né, uns exercícios com os palitos de fósforos que também, né, nos ajudam a pensar logicamente e desenvolver o raciocínio. Então, tudo isso que a gente fez hoje levou a gente a atingir o nosso objetivo, não é verdade? Qual era mesmo o objetivo da nossa aula, vocês lembram? Olha lá, ó, resolver desafios utilizando o raciocínio lógico para desenvolver um pensamento matemático. E hoje a gente conseguiu atingir o nosso objetivo usando aqui, né, todas essas atividades. O jogo, as faixas, né, as figuras em sequência, os palitos de fósforo. Então isso nos ajudou a desenvolver um pouquinho, né, do nosso raciocínio lógico na aula de matemática de hoje. E para vocês treinarem um pouquinho mais esse raciocínio lógico, a professora trouxe duas situações desafiadoras para vocês resolverem como tarefa. Vamos ver? Então, a primeira situação está ali, ó, é uma sequência também naquela relação. Se a primeira figura está para a segunda figura, numa relação lógica, essa terceira vai estar por uma quarta, que pode ser a A, B, a C ou a D. Aí você vai ter que descobrir qual é a relação lógica que existe entre essas duas primeiras figuras para estabelecer qual das quatro opções está para a terceira figura da sequência. E o desafio 2 é brincar com palito de fósforo, que pode ser qualquer outro palito, tá bom? Não precisa ser fósforo esse exatamente, mas pode ser outro palito. Você vai formar aquele quadrado ali, ó, usando 4 quadradinhos menores, né, um do lado do outro, usando os palitos, e vai tirar 2 fósforos ou 2 palitos para deixar aí 2 quadrados. Isso mesmo, você vai ter que retirar só 2 e deixar 2 quadrados. Aí você vai me dizer como é que você fez para descobrir que eram esses 2 palitos. Muito bem, então ficou aí a tarefa para a gente desenvolver um pouquinho o raciocínio lógico, tá bom? E ó, se esforça, tenta fazer. Se errar, a gente amanhã ou na próxima aula, a gente conserta, a gente arruma, tá bom? Vocês têm que tentar fazer, porque é nessa tentativa que a gente vai desenvolvendo o pensamento. Não é esperar acontecer e só copiar. A gente precisa do esforço. Lembra que a professora já comentou com vocês? O esforço que a gente faz nas atividades de matemática é um esforço que vai nos ajudar a produzir um conhecimento matemático. Se a gente não fizer esse esforço, a gente não consegue produzir o conhecimento, a gente não consegue reter esse conhecimento, a gente não consegue descobrir os conceitos, nem utilizá-los. Beleza? Então fica aí a dica para vocês. Bem, a nossa aula acabou. Nós estamos indo embora, já estou com saudades, mas a gente vai se ver na próxima, tá bom? Um beijinho e até lá! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando, lavando as mãos, passando álcool gel, evitando aglomeração, tomando todos os cuidados necessários. Eu sou a professora Adriane, vocês já me conhecem, e hoje eu vou trabalhar com vocês formação humana e ensino religioso. Eu sou professora lá na Escola Frederico Constante Degraf, lá no Sabará. Até gostaria de mandar um beijo para os meus alunos, que eu estou morrendo de saudades. Vamos para o tema da nossa aula de hoje? E o tema da nossa aula é Influência das mídias, consumo consciente, capacidade de escolha do ser humano, veracidade dos fatos e responsabilidade. E os objetivos são conhecer o significado de pegada ecológica e os 5 R's do consumo consciente. Refletir sobre a necessidade de mudarmos nossas atitudes para sermos consumidores conscientes. Muito bem. Vocês viram que a nossa aula, o tema da nossa aula, é o mesmo da aula passada. Por quê? Porque nós vamos dar continuidade no assunto. Vamos conversar um pouco mais sobre o consumo consciente
e a nossa responsabilidade. Vocês lembram que aula passada nós falamos sobre a influência da mídia e como ela afeta as nossas escolhas e como devem ser as perguntas que devem ser feitas pelo consumidor consciente. Vocês lembram disso? E hoje, para começarmos a nossa aula, nós vamos assistir um vídeo. Ele é bem curto, mas tem informações importantíssimas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, principalmente nos termos pegada ecológica e os 5 R's que vão aparecer no vídeo. Vamos assistir? Prestem atenção. Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E para viver, precisamos de água, alimento, abrigo, cuidados com a saúde, educação, energia, roupas e mais roupas, sapatos, tênis da última moda, eletrodomésticos, mais eletrodomésticos, celulares cada vez mais incríveis. Mas espera aí, será que precisamos mesmo disso tudo? De algumas coisas, sim, mas da forma como vivemos hoje, nos acostumamos a comprar muito mais do que precisamos. Porque o nosso amigo tem um modelo mais bacana, ou porque acreditamos numa propaganda, ou ainda para levantar o astral. Enfim, comprar mais do que precisamos virou um hábito. Passamos a ser chamados de consumidores e vivemos na época da sociedade de consumo. A sociedade de consumo é como uma máquina gigantesca. Para funcionar, usa recursos naturais para produzir coisas para serem consumidas e logo substituídas por outras coisas que, para serem produzidas, precisam de mais recursos naturais. Bom, e para essa máquina trabalhar cada vez mais rápido, é preciso que os produtos sejam usados e descartados constantemente. Mas a palavra consumir pode também significar destruir. Para manter essa máquina sempre calibrada, estamos esgotando os recursos naturais e gerando uma descomunal quantidade de lixo. Só que os recursos naturais são finitos e, se utilizados à exaustão, podem acabar. Hoje, para manter o padrão de consumo médio do brasileiro, precisamos dos recursos de um planeta e meio. É urgente diminuir nossa pegada ecológica, que é a forma como medimos o tamanho do impacto de tudo que consumimos. Uma forma de mudança é colocar em prática os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar nossos hábitos. O que podemos fazer para diminuir o impacto do consumo? Quando paramos para pensar e não agimos por impulso, fazemos escolhas mais conscientes. Recusar. Temos o poder de recusar produtos que causam impactos sociais ou ambientais negativos. Antes de comprar um produto, devemos nos certificar de onde ele vem e como foi produzido. Reduzir o consumo. Antes de comprar alguma coisa, vamos perguntar: eu preciso mesmo disso? Reutilizar coisas que iriam para o lixo. Reciclar o que usamos. Para isso, é preciso separar os resíduos e descartá-los no lugar correto. Precisamos nos responsabilizar por nossas atitudes no dia a dia. É muito importante que a gente pratique os 5 R's, que são os novos hábitos do consumo responsável. Vamos mobilizar a família, os amigos, toda a nossa comunidade para criarmos soluções e inventarmos novos jeitos de agir, compartilhar e habitar nosso planeta de uma forma mais saudável. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Viram quantas coisas importantes apareceram nesse vídeo? E uma das questões mais importantes é a nossa responsabilidade diária nas nossas escolhas e na forma como consumimos. Agora, vocês prestaram atenção naquilo que eu falei antes do vídeo? Na chamada pegada ecológica? Mas você sabe o que é pegada ecológica? Vamos ver. Pegada ecológica. Pegada ecológica é a quantidade de terra e água necessárias para sustentar a produção de tudo aquilo que consumimos.
Então vocês vejam lá que a pegada ecológica é o que mantém tudo que é utilizado para produzir tudo aquilo que consumimos no nosso dia a dia. E quando a gente fala em tudo, nós estamos falando em alimentação, aquilo que consumimos enquanto alimentação, na maneira como nos transportamos, nos objetos que adquirimos, que compramos, na forma como consumimos a água e na forma como consumimos a energia elétrica ou outras formas de energia. Mas como podemos reduzir essa pegada ecológica, a sua pegada ecológica? Através dos 5 R's. E o primeiro R que nós vamos ver é o R do repensar. Desculpe, repensar. Quando nós falamos repensar, é repensar a real necessidade de consumo aos nossos hábitos, bem como refletir sobre os processos socioambientais de produção, desde a matéria-prima, passando pelas condições de trabalho, distribuição, até o descarte. Então, quando a gente fala em repensar, nós temos que pensar, primeira coisa, é necessário isto que eu estou adquirindo? Eu realmente preciso? Eu trouxe para vocês 2 exemplos que estão assim muito em voga, estão muito na mídia, muito comentado. Um deles é a utilização dos canudos. Você já ouviu a polêmica, toda a discussão em relação aos canudos? E eu trouxe aqui 3 exemplos de canudos para vocês. O canudo de plástico, que é o mais utilizado. Canudo de plástico, que é o mais utilizado. O canudo biodegradável e o canudo de inox. Muito bem. Agora, se fosse para você escolher, qual você escolheria? Primeiro nós temos que pensar, eu preciso usar canudo? Às vezes eu preciso. Por quê? Tem pessoas que às vezes fazem cirurgia na boca, nos dentes, ou tem alguma dificuldade para engolir, então precisa utilizar canudo. Mas tem muitas vezes que nós utilizamos sem necessidade. Mas se eu fosse escolher, primeiro, o de plástico. Nós sabemos que o plástico hoje é um problema seríssimo na nossa sociedade. Por quê? Porque ele polui o meio ambiente. E esse canudinho de plástico, que você usa lá 10 minutinhos no teu dia a dia, ele vai ficar na natureza durante aproximadamente 500 anos. Isto mesmo, 500 anos. E isso quando ele não se torna em frações muito menores, e aí é um problema mais sério ainda, principalmente nos mares, nos rios. Acredita-se que em 2050, aproximadamente, terão mais plástico nos oceanos do que peixes. Você já pensou nisso? Então, esta não seria uma boa escolha. O biodegradável. O canudinho biodegradável, ele é uma escolha mais sustentável. Por quê? Ele tem várias formas de serem feitas. Trigo, amido de milho, até restos de maçã, de mandioca, ou seja, tem várias formas de fazer um canudinho biodegradável. Você vai utilizar e ele vai servir depois para compostagem, para você fazer adubo orgânico e ele vai facilmente sumir na natureza, se decompor. Então é uma escolha mais assertiva. E nós temos aqui o canudinho de inox, de aço inox. O canudinho de aço inox, ele é durável, ele tem uma durabilidade eterna. Enquanto você viver, se você cuidar bem do seu canudinho, ele vai servir para você para sempre. Porém, nós temos que pensar que o inox, ele é feito com alguns minérios.
E por isso é retirado da natureza através da mineração a composição, os elementos que vão compor esse canudinho. Aí eu pergunto para vocês. Vocês sabem que a mineração causa danos ambientais. Então, temos que pensar nisso também. Vocês estão vendo, viram esses tempos atrás o caso de Mariana, de Brumadinho, porque a mineração causa resíduos, né? Formam resíduos que depois não tem o que fazer. Então, também temos que pensar. Então, adquirir um canudinho desse, temos que pensar também de onde ele veio e como ele foi feito. Aí você pode fazer a sua melhor escolha. Isso é repensar. O próximo é recusar. Evite o consumo exagerado e desnecessário, adquirindo apenas produtos essenciais. Recusar produtos que causem danos ao meio ambiente ou para a nossa saúde. Então, quando eu estou falando de recusar, eu estou falando, por exemplo, da nossa alimentação. Podemos pensar na nossa alimentação. Alimentos orgânicos são muito melhores, porque são aqueles que não usam agrotóxicos, que são os venenos no cultivo, não poluindo o nosso ambiente. Prefira também produtos locais, da nossa região, de época, que são muito mais baratos e ajudam também na economia local. Outra questão, faça sua horta. Faça sua horta dentro de casa. Faça sua horta com produtos naturais. Aí você já tem uma possibilidade de ter um produto saudável, produzido por você e natural, e ajudando também o meio ambiente. Por exemplo, também eu trouxe aqui, nós temos 2 tipos de escova de dentes. A escova de dente que nós temos aqui, uma de plástico, que é a mais utilizada, a mais comum, e uma feita de bambu, como vocês podem ver aqui, ó, feita de bambu, ok? Então, quando eu falo, às vezes, recusar, é recusar aquela que é de plástico e preferir uma mais natural. Por quê? Porque essa escova de dente de bambu eu vou utilizar e depois ela será também biodegradável. Ajudará a natureza. Próximo R, reduzir. Principalmente na diminuição da criação de lixo, desperdiçando menos produtos e matéria-prima. Consuma somente o necessário. Redução no uso e fabricação de embalagens. Quando eu falo em embalagens, eu trouxe alguns exemplos para vocês de produtos que podem nos ajudar no dia a dia. Primeiro é esse aqui, ó. Nós usamos geralmente para cobrir algum alimento que está em alguma embalagem de vidro, nós utilizamos o plástico filme. Só que esse plástico também demora, em média, uns 500 anos para se decompor na natureza. Então, ela não é a melhor pedida. Aí nós temos uma outra forma de fazer o mesmo trabalho que é a proteção dos alimentos, mas utilizando um tecido com cera de abelha. Isto mesmo, com cera de abelha. E esse aqui é produzido aqui em Ponta Grossa. Esse produto vai cobrir a embalagem do mesmo jeito. Ela é aderente, você vai apertando e ele vai aderindo à embalagem. E você tem aqui um produto reutilizável e um produto natural, que depois de utilizado, depois que você usou, você lava e utiliza de novo. E quando tiver velhinho, já bem usadinho, você pode cortar os pedacinhos e colocar na tua horta, porque vai servir como adubo, porque é feito com 100% de tecido, 100% algodão e cera de abelha. Tudo produto biodegradável. Aí você evita de usar o plástico e usa algo que você vai reutilizar.
As sacolas também, sacolas para o mercado. Em vez de eu utilizar as sacolas de mercado, eu posso ter a minha própria sacola, coloco os meus produtos, levo para casa, lavo e reutilizo. E assim eu evito o desperdício. Hoje em dia, nós temos as máscaras. E o que é legal no nosso país é o colorido, a diversidade de máscaras. Nós temos que usar, mas as reutilizáveis são as mais recomendáveis, porque eu não preciso jogar fora, porque um dos problemas que nós estamos enfrentando hoje em dia com o lixo é a questão de máscaras descartáveis que estão sendo encontradas nos rios, nos oceanos, nas praias. Então, a de tecido, você reutiliza. Muito bem. Outro, reutilizar. Dar uma maior utilidade para produtos que seriam descartados, jogados fora. Se não utilizado pelo indivíduo, pode ser por outras pessoas, ao invés de serem jogados fora. Quando falamos em reutilizar, hoje nós temos uma onda, vamos dizer assim, uma moda muito legal, que é a questão dos brechós, que as pessoas compram roupas usadas, ou a customização de roupas, quando eu modifico o modelito, já está mais demodê, ou seja, fora de moda, e eu faço um arranjo, um rearranjo da minha roupa, e ela fica moderna e diferente. Isso é uma forma de reutilizarmos. Mas podemos também reutilizar as coisas através do artesanato, como, por exemplo, essa latinha, que é uma latinha de extrato de tomate, de conserva, que serviu como para guardar fios de costura e aqui em cima a tampinha, uma almofadinha para alfinetes. Aí foram usados retalhos de tecidos, algumas coisinhas coloridas aqui para dar um charmezinho, e é uma forma de reutilizar um produto que iria para o lixo. E por último, para terminarmos, o último R, reciclar, que é transformar algo usado em algo totalmente novo. Ao reciclar qualquer produto, reduz-se o consumo de água, energia e matéria-prima. Vocês já sabem os produtos que são recicláveis: papel, vidro, plástico, metal. Mas você sabia que o isopor também é reciclável? O isopor também é. Podemos reciclar o isopor. Então, separe o seu lixo. Separe aquilo que pode ser reutilizado, reciclado. Eu trouxe para vocês agora uma frase que eu quero que vocês pensem. É da Janay Paulucci. Ela é aqui de Ponta Grossa e ela tem algumas formas de viver que reduzem a nossa pegada ecológica, que reduzem a forma de consumirmos. E isso gera menos impacto ao meio ambiente. E eu quero que vocês, vamos ler, e eu quero que vocês leiam essa frase. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim mesma. E quem sabe, inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Hoje eu proponho aqui, para cada um de vocês que estão assistindo essa aula, sejam os nossos alunos crianças, sejam os nossos alunos da EJA, que sejam a inspiração para alguém. Inspirem as pessoas. Comecem. Não precisa começar com tudo, mas que uma atitude sua pode mudar, sim, muita coisa. Vamos para a nossa tarefa? Nossa tarefinha. Aliás, antes, retomando o que aprendemos. Conhecemos o significado de pegada ecológica, os 5 R's do consumo consciente.
refletimos sobre a necessidade de mudarmos nossas atitudes para sermos consumidores conscientes. Fizemos tudo isso hoje. E agora a nossa tarefa. Existe uma campanha que se chama Julho Sem Plástico. Mas como nós estamos em agosto, nós adaptamos essa campanha para Vida Sem Plástico. E que tal fazermos parte desta campanha? Eu quero que vocês leiam as 9 ideias para viver sem plástico, converse com seus familiares e tente fazer alguma ou algumas dessas ações no seu dia a dia. Como trazer sua própria sacola de compras, carregar consigo uma garrafa de água reusável, traga sua própria xícara, empacote o seu almoço num container reusável, diga não a canudos e talheres descartáveis e outros mais. Tire foto ou faça um desenho para representar a ideia que colocaram em prática. E para encerrarmos a nossa aula, eu trouxe alguns sites que vocês podem pesquisar sobre o consumo consciente, que é a cartilha para o consumidor responsável. Aí tem um endereço, você pode acessar. A revista Exame, que traz 20 empresas e modelo de responsabilidade socioambiental. Um teste para você testar sua pegada ecológica. O Instagram de Família PG, que ensina práticas simples de consumo sustentável. Um Instagram do Recife Sem Lixo, que ensina práticas simples de viver sem o plástico e fortalecer a cultura da sustentabilidade. E um Instagram Consciência UEPG, que traz diversos temas envolvendo o meio ambiente, qualidade de vida e desenvolvimento científico. Ficam as dicas. Eu espero profundamente que você também seja um inspirador, que inspire outras pessoas. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, álcool gel, lavem as mãos e até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Olha, professora Lúcia, esse é o meu ônibus do arco-íris. Ônibus arco-íris com material reciclável que eu usei do meu livro. Ó, mostre bem certinho que o ônibus. E aqui também tem escrito. Tchau!